Fala galera, eu vou falar hoje sobre uma estrela fixa. Tô terminando de abrir aqui os. Devia ter aberto primeiro e depois colocado gravar, né, Amanda? Mas tá ótimo, faz parte. Então, é uma estrela que eu gosto bastante, acho ela muito interessante, que é da constelação do Pavão. É tipo aula, tá, gente? Então, quem quiser um resumo, eu vou passar o resumo, tá? É, ela fica aqui, a gente vai ter três estrelas principais, a alfa fica 23,49 de Capricórnio, a beta fica 22,30 de Capricórnio e a gama fica 28,36 de Capricórnio, tá? É, dependendo do ano, pode ser antes, né? Se você nasceu há muito tempo atrás, um pouquinho antes, que ela tem uma precessão bem baixinha, mas tem, então é por volta de. Tem uma orbe curta. É, eu vou trazer alguns exemplos também, vou trabalhar bastante o simbolismo do pavão. Mas então, resumidamente, quem quer saber resumido, pode trazer vitalidade, fama, é uma estrela mais benéfica do que maléfica, pode trazer um quê meio leonino, né? A pessoa tem um certo glamour, uma certa pompa, tem relação com Hera, né? Ou Juno, esposa de Zeus, Júpiter, né? É, tem uma questão também de clarividência muito interessante, mas enfim, né? Vamos para quem se interessa. Deixa eu parar de gritar, senão vai dar eco no meu microfone. Para o simbolismo, né? Enfim, gente. A questão do pavão, quando a gente para olhar um pavão, ele é muito interessante por conta das penas dele, né? Então ele tem todo esse glamour, essa coisa, justamente por conta dessa penagem que ele tem na cauda, né? Que abre assim, todo mundo gosta de ver ele com a cauda toda aberta, né? Eu lembro quando eu era pequenininho no zoológico, a gente gostava de ver só quando ele tava com a pena aberta. Quando ele tava com a pena murcha, ele parecia só uma galinha, né? Essa galinha aqui, sai daqui essa galinha. Então ele tem essa relação que chama atenção. E ele abre essas penas quando ele tá querendo acasalar, chamar atenção e também afastar predadores. Então tinha que incomodar o pavão para ele achar que a gente era uma ameaça para ele abrir as penas, né? Eu, como era uma criança muito comportada, de verdade, eu era uma criança comportada, eu não ficava enchendo o saco do pavão para ele ficar se exibindo. Mas normalmente quando eu adorava ir no zoológico, gente, eu sou de Cascavel, no Paraná, né? Então eu cresci indo no Parque do Lago Azul, no zoológico, no Parque do Lago, né? Coisa assim. Fui uma criança muito feliz, né? Acampava nas praias de Santa Helena, de São Miguel. Ah, hoje em dia tá virado sei lá o que, aquele negócio, né? Mas antigamente era bem família, bem tranquilo. Enfim, então eu ia muito lá. Então quando era um dia mais lotado, então ele ficava com medo das pessoas, ele abria mais as cenas, né? E é muito fantástico, porque é uma coloração única, né? E vocês têm um pouco de paciência, porque pra gente entender simbolismo, a gente tem que entender o óbvio, tá? A gente precisa falar do óbvio para entender o simbolismo. Se você falar, ah, Amanda, é óbvio que é. Ah, tá, beleza, eu já vi um pavão, sei como é que é um pavão, tá? Mas para entender o simbolismo disso, a gente tem que discutir o óbvio, tá? Então tem um pouquinho de paciência, deixa eu parar de gritar de novo. É... Abrindo minhas notas para não esquecer de falar nada, porque chegou uma hora que eu fiquei com preguiça de escrever as coisas e só coloquei colagens. Até brinquei lá na plataforma vizinha sobre me comunicar só por imagens e colagens. Enfim, então dentro dessa coloração é única na natureza. Você não vai ver outra coisa que tem essa questão que pareça uma joia, uma coisa cintilante, né? E a gente vai ter três espécies de pavão. A gente tem o pavão que ele tem essa parte do corpo azul, essa parte do corpo verde, né? E tem um outro que é marronzinho, que ele é mais sem graça. Um é da região da Ásia, outro da região das Américas, uma coisa assim, tá? Mas isso não vem ao caso. Então, o tradicional, que era o mais antigo, digamos assim, é o azul, né? Então ele tem o dorso todo azul, que ele lembra as borboletas, né? As borboletas azuis. Aqui tem, elas são grandonas normalmente, né? Porque aqui é Mata Atlântica, né? Eu moro na Serra do Rio de Janeiro e
É maravilhoso, é muito, muito bonito, porque assim, você vê, é tudo verde, né? A paisagem é toda verde, e é uma coisa única, nem o céu fica dessa cor, porque é realmente algo que cintila, né? Parece algo metalizado, e é muito único, muito diferente. A gente só encontra na natureza coisas assim como com as pedras preciosas mesmo, né? Principalmente as lapidadas. E a gente vai ter então o simbolismo da questão dele ser um animal terrestre, ele tem um voo baixo, ele caminha, tem as asas, então tem essa questão da terra, do céu, do azul, do verde, né? Então ele tem essa questão da dualidade dentro desses dois elementos, que é muito importante. E obviamente a borboleta, assim como esse tipo de pássaro, a gente vai ver muito a questão da transformação, tá? Pois bem, a gente vai encontrar também dentro da cultura medieval, né, da parte religiosa, várias gravuras com o simbolismo de pavão, tá? Tem um artigo muito interessante, então a gente vai encontrar no bestiário, aqui tem o Evangelho de Rabulá, deixa eu voltar, para aparecer, século VI, e aqui o livro de Kells, Evangeliário de São Columba, né, séculos 8 e 9. Olha, repara aqui, ó, a gente tem pavão em cima da imagem de Nossa Senhora e a gente vai ter aqui alguns pavões também. Se eu não me engano, esse aqui é São Pedro. Se eu não me engano. Deixa eu mostrar para vocês aqui um artigo que é bem interessante para quem quer se aprofundar dentro dessa questão da época medieval, tá? Eu vou tentar deixar o link na descrição, mas se eu esquecer, vocês me lembram. É do. Eu acho que eles têm só mestrado, então não é doutor, é um mestrão, mestre, né? Marcelo Amato Cardoso. Eu achei bem interessante esse artigo, porque ele vai enumerando todo o simbolismo do pavão, também na cultura islâmica, na cultura hindu, né? Então, não só do catolicismo, ele trabalha a questão do bestiário, né, que eu vou colocar aqui para vocês também, e várias imagens antigas com fontes também. Então, eu não estou tirando isso aqui de qualquer lugar, tá? Eu também consultei alguns livros de simbolismo, né? Tem um livro da Madalena Tavares também, pausa um pouquinho. Qual que ela fala? Eu acho que é o Brilho de Sirius que ela fala sobre Peacock. Eu acho que é esse. Aqui, é esse mesmo. Que ela fala sobre que é uma constelação recente, né? E ela traz alguns exemplos também de casos e de um dançarino, um coreógrafo, né? Que ele trabalha bem essa questão dessa pompa da estrela. E alguns casos também que na progressão a pessoa ativa essa estrela, né, e consegue esse brilho dessa estrela. Bem interessante também. Enfim, vamos continuar, né? Então, esse artigo é o Sem Olhos do Pavão. É bem fácil de achar na internet. Aqui os evangelhos, né? Muito interessante, né? Os evangelhos, inclusive, têm relação com os próprios temperamentos, né? Cardinal fixo mutável das estações, né? Fogo, terra, água e ar. É, enfim, vamos voltar aqui. Então, as penas do pavão, elas lembram olhos, né? Então, essa questão do olhar, eu pelo menos não lembro muito das retratações dos anjos, arcanjos, potestades, os tronos, serafins, né? É, retratados na Bíblia, que não são aqueles anjinhos bonitinhos que a gente tem, né? Eles são bem assustadores, por isso que eles sempre falam assim, não temas, né? E falam, tá assustador, porque eles trabalham não, eles se manifestam, eles são de outra dimensão, né? Então, como a gente tem uma dimensão muito ridícula aqui, né? Deixa eu focar para não entrar na discussão da questão das dimensões, tá?
Quando eu estudo muito, eu fico com a cabeça muito acelerada, né? E daí pra explicar tem que ser um pouquinho mais lenta. Enfim, então eles se manifestam de outra dimensão. Então, quando eles vão se manifestar na nossa dimensão, que é um pouco mais simples, fica meio turva a realidade, né? Tem uns vídeos que eu não sei se eu posso postar aqui porque eu não sei questão de direitos autorais, mas quem tiver interesse eu mando, que eles colocam uma animação como se fosse realmente um anjo de verdade, né? E é muito interessante, porque a sonoridade, como fica meio turva a realidade, né? E como eles são, é muito interessante. Enfim, então são vários olhos e várias asas, né? Então me lembra muito a retratação do pavão, né? Essa questão angélica. E de qualquer forma, então, um dos simbolismos do pavão é a clarividência, dessa possibilidade de quase que uma, entre aspas, onisciência, né? De saber tudo, de ver tudo, né? Então pode trazer também essa facilidade. Aí a gente tem essa retratação aqui de São Miguel Arcanjo, do Livro das Horas de Margarida de Orleans, é, de 1401 a 1500, mais ou menos, a datação, né? E aqui a gente tem São Miguel Arcanjo, né, derrotando o demônio com sua espada e as asas dele cheias de olhos, né? Muito, muito interessante. Enfim, então esses olhos, né, esse manto se assemelha ali a uma coroa. Ele aumenta muito o tamanho do animal, chama atenção, parece ameaça contra os predadores, né? E também atração para as fêmeas, como eu falei, né, dentro do propósito do próprio pavão, né? Então ele pode transparecer poder, realeza, influência, ameaça, força e coragem. E algo que a gente vê também no bestiário que o pavão, ele tem esse nome de pavo, né? É, por semelhança de pavor, medo, né? Porque o choro do pavão, na verdade, o canto do pavão, ele é bem assustador, ele é bem estridente, então as pessoas costumam ficar com medo. Depois vocês podem dar uma olhada aqui nessa própria plataforma do YouTube, tem vários vídeos, assim, do pavão, dos tipos de canto pavão, não é um canto, né? É o piar dele, né? O voo dele, que é pesado, né? Ele é elegante, mas ele é pesado, ele não voa muito alto. Enfim, então é bem engraçado. E ele, no ar, ele fica parecendo uma cruz, né? Então também tem essa relação de renascimento. Ele é muito associado nessa questão da época medieval com o próprio Cristo, né? Ele consome cobras, né? Vou chegar já nessa parte. Ele se alimenta basicamente de insetos, de como uma galinha, né? Coisinhas assim aleatórias, mas ele também come algumas serpentes. E aí entra na questão do mito, né, de que o veneno das serpentes que o pavão consome é que dá essa iridescência nele, né? Iridescência é a manifestação da qualidade da luz, que quando bate, ela parece que forma um arco-íris, né? Várias cores assim. A gente vê nas bolhas de sabão, quando cai óleo do carro, a gente quer lavar a calçada e nenhum detergente funciona, de tão encardido que é aquele óleo de motor, né? Quando tá vazando, o próprio detergente, né? A gente vê essa iridescência, né? O arco-íris ele também tem a sua iridescência. Então se diz que do veneno da serpente que o pavão consome junto com a serpente é que vai trazer essa coloração única do pavão. Eu achei um barato, isso fantástico, né? Então por conta disso, né, dele ser um derrotador de serpentes, quem é católico sabe que a serpente é um simbolismo para demônio, para falsidade, para o inimigo, para, enfim, coisas ruins, né? E o pavão ter esse poder sobre, né, afastar. Também tem algumas crendices antigas no artigo, tá falando sobre a questão da queima da pena do pavão para afastar cobras e serpentes, o consumo da carne do pavão que traz longevidade, porque quando ela cozinha, ela fica mais rija e seca e ela demora mais a sua composição, né? Não apodrece. Então acreditava-se que ele não se decompunha, né? Então tem essa relação também, tá? Enfim, aí foi aqui que eu cansei e comecei a me comunicar só por imagens. Ai, socorro. Vamos lá. Aí, obviamente, a gente tem a alquimia, né? O pavão na alquimia, ele tem essas representações, né, essas gravuras antigas, ele está dentro do processo de transformação, é a primeira transformação que ocorre.
Hoje foi uma conversa na plataforma vizinha, né, nas historinhas ali, porque alguém me perguntou se eu praticava alquimia no meu dia a dia, né, se eu podia indicar alguma coisa. Gente, a gente pratica alquimia o tempo todo. A alquimia nada mais é do que transformação, tá? Não necessariamente eu vou pegar um elemento e vou pegar outro elemento e vou. E você faz isso na cozinha, né? Você faz isso quando você faz um almoço, você faz um café. Você faz isso quando você acorda, né? Então você sai de um estado de sonolência do seu corpo biologicamente, ele está no estado de repouso, dentro de uma outra realidade paralela na sua cabeça, que são sonhos, e você traz para a realidade aquilo, né? Ou quando você está passando por uma dificuldade, tem um estágio de começo, meio e fim, quando você está escrevendo uma história, quando você está vivenciando uma história, quando você está limpando seu banheiro, não na parte de misturar os produtos químicos, não façam isso, mas na parte de começar tirando as coisas, molhar o banheiro, esfregar o banheiro, é o clímax. Aí de repente você enxágua, finalização. Aí você seca, pronto, nigredo, o banheiro tá limpo, né? Começa de novo a sujar. Então tudo, absolutamente tudo tem esse estágio, esse processo, essa característica de transformação. E o pavão é associado à primeira parte de transformação do estágio alquímico, porque normalmente quando está realmente lá na química, né, às vezes algum resíduo líquido, ou até mesmo dentro da volatilização dos metais, surge essa coloração de iridescência que foi associada então ao pavão. Então por isso que ele é o primeiro estágio alquímico, de primeiro estágio de transformação. Porque quer dizer que tem uma transformação, né? Que tem uma mudança ali. Enfim, muito interessante isso. Uma outra coisa interessante sobre essa relação dos olhos do pavão e desse poder sobre as serpentes é que a serpente, como eu falei, ela é falsidade, ela é inveja, né? E tem alguns amuletos com olhos que servem para quebrar a inveja. Então, o pavão é um deles, né? Ele também serve para quebrar a inveja, para que volte para a pessoa. É, então também traz essa questão de poder sobre inveja, sobre mal-olhado, sobre maldições, quebra de maldições, de perigos, de males. Então tudo é transformado, né? Então ele não só é capaz de absorver o veneno da serpente sem ser prejudicado, como também diz que traz longevidade, melhora imunidade, né? Enfim, então tem essa relação. E a iridescência em si, né, essa questão das 7 cores do arco-íris tem relação com os 7 dias da semana, com os 7 planetas, os 7 arcanjos, enfim, os 7 mares, né, são 7 oceanos, né, então tem toda essa correspondência com a totalidade, com o todo, tá? Enfim, a constelação do pavão, ela tá junto com a constelação do índio, tá? Ela tá muito próxima aqui. Então, dentro da parte mitológica, acredita-se que tenha essa relação, não só porque ela foi colocada e nomeada com as descobertas, as navegações, a constelação do pavão ela era usada também para se localizar, né, para os marinheiros se localizarem. É, Indos de índio mesmo, tá? De índio mesmo, mas também tem relação de correspondência com o mito de Io e Zeus, né? Um dos casos de Zeus, tá? Enfim, essa aqui é uma ilustração para as Metamorfoses de Ovídio, onde Zeus ele se transforma numa nuvem para namorar a sua donzela Io, né? E obviamente ele era casado com Hera, obviamente Hera fica muito, muito, muito incomodada e transforma a Io numa vaquinha e prende ela no seu jardim, né? E ela coloca Argus para cuidar dela. Argus, ele é uma criatura que, além de ser muito forte, ele tinha 10 olhos, 100 olhos, 1000 olhos, dependendo de onde você vai ler, o mito varia, né? Então ele tinha, de certa forma, vários olhos, né? Nas representações de pintura, eles não colocam essa aberração, mas algumas ilustrações modernas e algumas ilustrações bem, 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 bem antigas, essa aqui é de 1865, acho que é. Mas ela estava num vaso, né? Então eu acho que é mais antiga. Tem um jeito grego, né, dessa ilustração. Então, obviamente, tem um lapso aqui que não coloca
tantos olhos. Mas o que que acontece? Ele não dormia, né? Então ele estava sempre ativo, sempre vigiando para cuidar da vaquinha, de Io, no caso, porque Hera não queria que pegasse, né? Porque Zeus estava ali de sacanagem, né? Zeus fica muito triste, né? Poxa vida, a minha Io, minha vaquinha. Depois ela vira uma lua de Zeus, né? De Júpiter, no caso, né? É uma das luas de Júpiter. Enfim, aí, obviamente, ele pega quem pra ajudar ele? Mercúrio, né? Hermes, vem cá, Hermes. Você que tem uma ética e moral dúbia, venha cá me ajudar, meu caro amigo. Ele era trambiqueiro também. Então, obviamente, ele vai lá, toca uma musiquinha pro Argus dormir, né? E aí ceifa ele. E aí consegue pegar a vaquinha de volta, né? A Hera fica muito sentida com essa história e coloca o seu Argus, né, o pavão, no caso, e a vaquinha e o junto lá no céu. Vira todo mundo constelação, né? Então aqui a gente tem a vaca dentro de uma representação de Io, aqui o Hermes, né, com a espada, Argus aqui com vários olhos, e Zeus, né, quem está sentado é sempre é, o monarca, o rei, né? No caso, o rei dos reis, do panteão dos deuses, o deus dos deuses ali do panteão era Zeus, né? Enfim, tá aqui tem uma outra representação de Juno. Juno é a mesma coisa que era, tá? E Argos, ela é de 1610, de Rubens, Köln, Deutschland. Então a gente vê aqui Argos, eu acho que essa imagem, por mais que ela seja meio esquisita, talvez a IA não consiga compreender muito bem. Tô me arriscando aqui, tá, gente? Mas vamos tentar. Olha essa coloração desse pavão, que coisa mais magnífica e maravilhosa. Olha o arco-íris aqui no fundo, tá vendo? São todos símbolos de Hera, tá? De Hera. Muito, muito interessante. O pavão ele tem outras colorações além do azul e do verde, né? Tem o pavão albino, tem pavões mais dourados, enfim, tem uma questão muito bonita. E essa relação de olhos, muitos olhos, né? A gente vê nas estrelas. Então dizem que também as estrelas estão olhando para nós, tem essa correspondência, né? De é, é, visão, de estar sempre alerta, de estar sempre vendo. A gente vê também a íris e algumas nebulosas que tem essa forma de olho, né? Essa aqui eu esqueci o nome, devia ter anotado aqui, porque eu falei, não, eu vou lembrar, é alguma coisa com H, esqueci, né? E tem também a questão do sono uniemisférico das aves, dos pássaros. Eles dormem com metade do cérebro e ficam acordados com outra metade, por isso que eles conseguem ficar paradinhos em cima dos galhos, né, não caem dali, e para ficar sempre alerta, né, contra predadores. Então, os pássaros e golfinhos, e tem algumas outras espécies de animais que também têm esse sono uniemisférico, né, que é um hemisfério do cérebro está dormindo e o outro está acordado. Muito bonitinho, né? Então, a gente tem essa questão do Argus também. E é Argus, gente, o sobrenome dele é Panoptes. Pan vários, muitos, né? Optes, todos os olhos, né? Opus, opium. Enfim, tem algumas, talvez, derivações dessa palavra, né? Mas são teorias, né? Teorias da questão da, da palavra. 10.000 olhos, né? Do jardim de Hera e continua olhando, né? Através da constelação do pavão. Eu achei muito interessante também a própria relação de Hermes, né? Hermes ele é Mercúrio. Mercúrio está sempre próximo do Sol. O Sol ele permite a visibilidade. Tanto que o pavão ele fica muito mais exuberante quando ele é exibido com a luz solar, né? Com a luz solar junto com ele. O Mercúrio ele está sempre próximo do Sol, mas ele sabe o que é verdade, mas ele não está exatamente na verdade. Ele omite, ele também é o rei da mentira, né? É o deus da mentira, no caso, Loki. Então ele tem essa questão de transformar, de meias verdades, de falcatruas, né? Eu até brinquei, né? Tinha que ser o Hermes, né? Moral dúbia e tudo mais. Então, essa relação toda dessa proximidade com o sol, dessa proximidade com a visão, com a clarividência, né? Porque o pavão ele tem um aspecto meio solar, uma pinta de leonino, né? Brincando com o simbolismo aqui, mesmo ficando em Capricórnio, né? Capricórnio é um signo xarope pra caramba. Então, é muito interessante observar que quando tem algo em Capricórnio, mas essa estrela ativa, né, 23, quase 24 graus de Capricórnio, é completamente diferente, completamente diferente.
Enfim, então a questão de maquiar a verdade, transformar a verdade, omiti-la, né? É uma tentativa de assassinar o sol, a verdade, e a gente vê que mesmo na noite, onde o sol se recolhe, tem essa manifestação da visibilidade através dos luminares distantes, né? No caso de sóis de outras galáxias, das estrelas de outros locais. E só uma outra coisa que eu achei muito bonita e muito semelhante ao pavão, essa foto aqui é a tempestade ao sul de Júpiter vista de Juno. Juno é um asteroide também, tá? Juno ela é um asteroide que ela fica no cinturão ali entre Marte e Júpiter, dentro de um cinturão de asteroides, e dentro do ponto de vista, né, de Juno, olhando ali para Júpiter, Zeus no caso, são tempestades aqui. Achei muito bonito, muito interessante, tá? É... Deixa eu mostrar aqui mais para vocês. Opa, fecha aqui. Vamos procurar, deixa eu mostrar aqui alguns exemplos de algumas celebridades com essa estrela, tá? Vou colocar primeiro o Sol mesmo. É. Vou colocar 24. É, melhor esse aqui mesmo. A gente tem Orlando Bloom. Nada na fisionomia, gente. Tentem lembrar da pessoa, é, do comportamento da celebridade, de que você conhece, né? Alguns papéis que a pessoa fez, alguns trejeitos. É um quê de diva, né? Como coloca a Madalena Tavares, né? Queridíssima. Esse eu não conheço. Enfim, deem uma olhada, né? Sempre o sol aqui. 24 e 11 já é um pouco distante, tá? É interessante olhar, aqui também tá um pouco distante. Olhar para 23, 23 e 30, 23 e 40, 23 e 50, tá? Tem bastante com lua. Lua tem muito. Aí no caso da lua, olhem também para esposa, porque a lua no mapa masculino vai falar sobre a mulher, sobre a esposa. O sol fala sobre o próprio homem ou pai, tá? Normalmente. Cada caso é claro, né? Tem essa diferença. Deixa eu colocar aqui rapidinho e a gente dá uma olhada na lua também. Na lua tem muito. No sol eu vejo que não tem tanto, mas na lua eu vi bastante, bastante. Eu fiquei até surpresa. Então é um ponto, é um grau assim de realmente a pessoa tende a ter mais facilidade de ter fama, né? Pode ser que tenha algum tipo de habilidade ou gosto, apreço estético, né? Desde arquitetura, música, dança, arte, pintura, mas sempre dentro de um quê artístico, tá? Ó, Brad Pitt, né? A gente vê a própria relação com a esposa, né? Fama, enfim, como é que funciona. E lembrem-se, né? Nem todo mundo vai estar com a estrela ativa, mas aqui veja que com a Lua, como a gente tem um respaldo musical ali também, né? Mais um músico. Andrea Bocelli. Achei muito interessante, né? Ele é cego, né? E foi por outras configurações, mas ele tem esse dom musical muito forte também. Eu acho que ele deve ter algum super poder de visão do terceiro olho, assim. Mas eu teria que ver entrevistas, né? Alguma coisa assim pra tentar descobrir isso. Se alguém conseguir, me fala aqui, por favor. Enfim.
Veja como Lua tem bem mais, né? Bem interessante como a Lua ela pessoaliza isso. O Sol também, né? É forte pra caramba, mas enfim. E a pessoa ela tem bem mais flexibilidade. Tem essa. Como, em comparação com Capricórnio, né? Que é tão rígido, né? Tão, uma coisa tão certinha, séria, né? Quadrada, né? Inclusive, no próprio Capricórnio, a gente também tem Vega, né? Que é outra estrela bem musical. Às vezes vaidade, com orgulho, com soberba, né? É, com a necessidade de ser a primadona, né? A principal, a estrela. Mas também pode ser essa questão de possibilidade de transformação, de onisciência, entre aspas, né? De uma clarividência, de uma percepção das coisas, da realidade, de apuro estético, de perceber as coisas esteticamente, de montar cenários, de é, cenas também, conseguir construir a harmonia no ambiente, é, enfim, é um quê leonino mesmo, né? Muito interessante. Às vezes gosta de o dourado, principalmente, tem uma correspondência com Hera, então pode também trazer ciúmes, pode também trazer inveja, pode também trazer descontrole, ok? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não chega a ser como o asteroide da própria Juno ou Hera, mas pode ter um pouco dessa correspondência, dessa ligação com ela também. Tem um quê de realeza, né? De reinar sobre algo, sobre pessoas, sobre um conteúdo, sobre alguma coisa assim. A questão estética ela também pode ir nas vestimentas, nas roupas. Então a pessoa pode gostar de se vestir bem, ter um senso estético na hora de se vestir. Eu peguei só os defeitos dessa estrela, né? Me visto assim igual uma os outros do de Lost, né? Meu marido sempre zoou quando eu tô com esse casaquinho que eu pareço os outros da ilha de Lost. Ai, ai. Eu tenho essa estrela na minha lua, né? Tô esperando a minha fama, não chegou ainda, né? Mas a gente tem que ter paciência. E, assim, como eu explico das estrelas, às vezes ela não vai manifestar inteira, tá? Ela pode manifestar algum simbolismo, alguns significados, ou às vezes quase nada, tá? Ou às vezes muito o lado ruim da estrela, o lado mais benéfico da estrela pode oscilar, né? Você pode conseguir também puxar um pouco mais o simbolismo dela, ativar um pouco mais o simbolismo dela, ou até mesmo afastá-la, né? É, a, a, aterrando o simbolismo dela para algum ou outro significado, né? Enfim, canalizar de uma forma diferente. Aí depende do seu contexto, né? Do que você está procurando, buscando. Esse quê de realeza ela pode trazer prosperidade também, né? É, enfim, então, dentro da questão medieval tem muito detalhe que eu acho interessante para quem quiser aprofundar. O artigo ele é bem completo nesse sentido, né? Que pode ser desde a questão da vaidade, de olhar para os próprios pés que são feios, né? E desejar o céu, ou ficar se achando todo pompa, mas não olha com humildade para os defeitos, né? Para baixo. É, mas ao mesmo tempo também ele tem essa questão do renascer, do ressurgir, né, do triunfar, que também é interessante. Eu vou ficando por aqui, lembrando que essa estrela ela tá a quase 24 graus, a alfa, né, que vai trazer esse simbolismo de uma forma mais forte, ela tá ali a 23,50 de, deixa eu voltar aqui, do signo de Capricórnio, tá? É 23,49 de Capricórnio, a beta 22,30 de Capricórnio e a gama 28,36 de Capricórnio, tá? Então, dê uma olhada no próprio mapa, tá? Conta aqui nos comentários se você tem essa estrela, o que você acha dela, se você conhece alguém com essa estrela. Outros estudos, observações também, muito interessante. Tem muita coisa pra gente falar do pavão, sabe? E
É muito interessante, muito bonito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Ah, comentem também outras estrelas que vocês gostariam que eu fizesse uma análise, trouxesse algum simbolismo aqui pra gente estar estudando um pouco mais.